Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formula IC. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel e VBA, trazendo dicas e aulas completas para você poder implementar coisas super legais nos seus projetos. Na aula de hoje, a gente vai dar sequência à criação do nosso sistema de precificação de produtos e serviços utilizando o VBA. Então, essa já é a quarta aula da nossa sequência. Se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar aqui o link para a playlist, tá? Então, para que você possa assistir aí todas as aulas do nosso projeto. Todos os nossos projetos aqui de VBA já tem alguns projetos, tem dicas de VBA, tem projetos de Excel, tem dicas de Excel também, tudo aqui no canal. Então dá uma fuçada lá, caso você seja novo por aqui. Tá tudo organizado em playlists para ficar mais fácil para vocês conseguirem encontrar o que precisam, aquilo que mais se adequa às suas necessidades, tá bom? Bom, também quero deixar um aviso, né? Aqui no primeiro link da descrição do vídeo, você vai ter um acesso para o nosso site lá na guia do Rota 90 Excel, que é o nosso programa. Vai ter um evento agora no dia 27/7, tá? Que é totalmente grátis, onde a gente vai apresentar, vai ser o lançamento do nosso novo programa de desenvolvimento de Excel. Tá? Então, de Excel, de VBA, está super completo, onde você vai aprender desde o Excel do zero até VBA avançado, mais ainda outros cursos e workshops ao vivo que vão acontecer. Então, tá super bacana. Acesse o link, vale a pena para você saber mais como tudo funciona. Participa do nosso evento, que eu tenho certeza que você vai gostar, e lá a gente vai ter uma proposta completamente diferenciada que só vai estar disponível nesse evento do dia 27, tá bom? Então depois do dia 27, daí as condições voltam ao normal. Então participa do evento que vai valer a pena. Bom, então bora lá para o Excel para a gente poder dar sequência para o nosso projeto. Bom, galera, então a gente está aqui no Excel, esse é o nosso sisteminha. Vou vir aqui no botão de acessar o sistema. Ele já vai abrir aqui na guia de produtos, né, onde a gente fez, a última coisa que a gente fez na aula passada foi o preenchimento do texto padrão aqui, que ficou bem bacana já em todas as nossas caixinhas, com exceção de duas, a caixinha de valor de compra e valor de venda, que eu tinha comentado que a gente faria por último, né, nesse processo, porque elas são um pouco diferentes. Então, nessa aula nós vamos começar por elas e começar a fazer toda a estrutura para o cadastro do produto, né, para realmente a pessoa conseguir fazer cadastro e começar a aparecer esse preenchimento aqui nessa list box de baixo, tudo bem? Bom, pessoal, então, para a gente poder fazer esse cadastro de produto, o que eu vou fazer? Esse carinha aqui, né, então ele é dinheiro, né? Então, como ele é dinheiro, eu quero tratar ele diferente, porque eu não quero que a pessoa escreva qualquer texto, diferente do que acontece aqui nos outros campos, né? Por quê? A pessoa vem aqui no criar produto, a pessoa pode colocar lá o negócio que ela quiser ali. E isso é bacana, porque isso dá flexibilidade para a pessoa cadastrar realmente o que ela quiser. Mas em dinheiro só pode ser valor, número, né? Então, o que eu vou fazer com essa caixinha? Eu vou fechar aqui meu formulário. Com isso, vou vir aqui na primeira caixinha de valor, tá? Vou dar 2 cliques nela e aí eu tô lá no TB valor C change, tá? Eu não quero o evento change, tá? Eu não estou interessado no evento change. Eu vou vir para o evento enter, tá? Então eu preciso mexer aqui com alguns eventos desses controles. Eu vou fazer tudo nessa primeira caixinha e aí a gente consegue copiar e colar para outra caixinha, assim como a gente fez na aula passada com vários controles. Na aula passada a gente usou muito Ctrl+C, Ctrl+V. Então o que vai acontecer aqui, pessoal? Quando eu entro nessa caixinha, eu preciso descobrir, será que ela está com texto padrão? Né? Então, se ela estiver com texto padrão, então eu vou fazer lá a alteração desse texto. Tá? Então, tirando o texto, quase a mesma coisa do que a gente fez na aula anterior com todas as outras caixas. Então, eu vou fazer o if mi.tb valor c, e eu vou fazer o seguinte, já vou deixar aqui um end if para não esquecer disso. Né? Aí o que eu vou fazer aqui com relação a esse valor? Eu vou perguntar if, né, então se o ponto valor, né, se o valor dessa caixinha for igual ao TP valor C, né, se ele for igual ao TP valor C, o que era TP valor C? Inclusive ele está aqui embaixo, né, é o TP valor de compra. Né? Então, aquele texto padrão que a gente definiu na aula passada. Tá? Então, se ele for igual ao, ao valor de compra, quer dizer que eu tenho que sumir com ele. Mas aqui não vai ser exatamente sumir. Tá? Vai ser o seguinte,
them, e eu vou fazer ponto value vai ser igual, abre aspas, R cifrão espaço 0,00 aspas. Se você se lembra bem, na aula passada aconteceu que a gente colocou em uma parte do nosso código, né, justamente lá nos quadros, no evento exit do quadro, a gente colocou exatamente esse 0,00. Eu falei que mais para frente a gente entendeu por quê. Aqui está o motivo. Diferente das outras caixas, eu não quero que ele fique vazio. Porque se ficar vazio, a pessoa tem a tendência de tentar colocar o R cifrão, por conta do dinheiro, ou só cifrão, ou só R, e assim por diante. Ou escrever um número e depois escrever reais. E é isso que eu não quero. Eu não quero que a pessoa fuja do padrão. Então eu quero que quando ela entre nessa caixa, já apareça o R cifrão para não ter dúvida, tá? Para a pessoa não conseguir ficar com dúvida, tudo bem? O que eu vou fazer aqui? Depois disso, eu vou trocar a cor para o preto, porque ele vai estar no cinza, né, que é a cor TP. Eu vou colocar ele no preto. Então, ponto for color vai ser igual VB black. E depois end with. Perfeito, end if, né? Perfeito. Então, isso daqui vai fazer essa mudança da entrada. Vamos ver só isso daqui acontecendo. Então, vou salvar, vou rodar, vou vir para cá, componentes, vou clicar aqui na caixinha, olha lá, R cifrão 0,00. Perfeito, até aí tá ótimo. Aí o que vai acontecer agora? Quando a pessoa escreve, eu não quero que a pessoa consiga escrever nenhum símbolo que não seja número. Eu quero que a pessoa escreva apenas números. Não quero nenhuma letra, nem caractere especial, porque do jeito que está aqui, a pessoa consegue vir e continuar escrevendo, o que vai manter o mesmo problema. Tá? Então eu não quero isso. Então eu vou fechar e vou cancelar todas essas outras teclas. Tá? Como que eu faço para cancelar as outras teclas? Então eu estou lá no TB valor, agora eu vou vir aqui no evento keyPress, tá? Evento keyPress. E aí no evento keyPress eu vou fazer um detalhe, né, aqui por enquanto, que é o seguinte. Eu vou perguntar para o Excel, para o VBA, qual é o código, né? Que código? Esse código KeyASCII aqui, olha, isso aqui é um código que acompanha a tabela ASCII, né? Então com relação a esse código KeyASCII, eu consigo descobrir qual foi o símbolo que a pessoa escreveu. E aí, o que eu vou fazer? Se o código for de um número, eu vou deixar a pessoa escrever. Agora, se o código for de qualquer outra coisa, eu não vou deixar a pessoa escrever. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, olha, if KeyASCII menor do que 48, or KeyASCII maior do que 57, then KeyASCII igual a 0, exit sub end if. Lucas, que negócio maluco é esse que você escreveu? Vamos entender. KeyASCII, então, é esse código da tecla. Cada símbolo tem o seu código, tá? Então, se a pessoa apertou lá o símbolo A maiúsculo, por exemplo, ele tem um código. Se a pessoa apertou A minúsculo, tem outro, por exemplo. O 48 que está aparecendo aqui é o 0. Tá? Eu coloquei direto porque eu uso isso aqui com frequência. Por isso eu já lembro esses dois números aqui, porque eu uso quase todo o projeto. Tá? Então 48 é o 0. Aí o 49 é o 1, o 50 é o 2 e assim por diante. Até chegar no 9. O 9 é o 57. Tá? Então o que vai acontecer? Se ele for menor do que 48, quer dizer que a pessoa escreveu qualquer coisa que não é nem o 0 ainda, ou seja, que não chegou nos números. Então é outra coisa, pode ser letra, pode ser pontuação, qualquer coisa do tipo. Se a pessoa escreveu qualquer coisa maior do que o 57, quer dizer que já passou do 9. Quer dizer que também já estourou, já voltou para ser letra ou símbolo. Então também não quero. Só quero aquilo que está entre 48 e 57. Então, se for qualquer coisa diferente disso, coloca 0 no KeyASCII. O que é 0 no KeyASCII? 0 é o símbolo null, digamos assim. O que é isso? É vazio, nulo. Tá? Então, ele vai desligar. Basicamente, é isso que ele está fazendo. Se a pessoa digitou alguma coisa que não é número, ele desliga o teclado e sai do código. Poxa, Lucas, mas por que sai do código, sendo que já vai terminar o código aqui?
né? Não podia ter colocado esse quiasque aqui na frente e já ter resolvido tudo numa linha só? Nesse caso aqui, não. Existem situações em que eu faço exatamente isso, tá? Nesse caso aqui, não. Porque vai vir mais coisa aqui nesse KeyPress, ok? Então, só por conta disso, nesse caso, não, tá? Vamos ver isso daqui acontecendo. Então, ou não ver acontecendo, né? Porque ele não pode permitir que eu escreva nada. Então, apareceu. Se eu tentar escrever letra, símbolo, ponto, vírgula, nada disso vai aparecer ali. Se eu colocar número, qualquer número, ele vai aparecer. Então, de 1 a 9 eu consegui fazer, 0 também. Perfeito. Então, por enquanto, é o que eu queria. Agora vem a parte chatinha do dinheiro, tá? Pelo menos dessa estratégia aqui do dinheiro. O que eu quero que ele faça com essa estratégia de dinheiro, galera? Quando a pessoa pressionou essa tecla, eu quero que ele escreva, conforme que nem aparece hoje em dia nos aplicativos de banco, sabe? Quando você vai fazer Pix, que ele vai escrevendo da direita para a esquerda os números, eu quero que ele faça daquele jeito. Então, quando a pessoa colocou o 1 aqui, né, ao invés de ficar 0,001, eu quero que ele escreva 1 centavo. Aí, se a pessoa foi lá e colocou 2, ao invés de ficar 0,0012, eu quero que fique 12 centavos. E assim por diante. Como que eu vou fazer para o VBA entender isso, né? Como que eu vou criar essa programação? Vamos lá de novo no KeyPress. Né? Então, volto para a mesma caixinha. A parte boa é que depois a gente vai copiar e colar isso daqui, tá? Então, a gente vai economizar bastante coisa depois. O que eu vou fazer aqui nesse evento KeyPress? Primeiro, eu vou precisar de uma variável para guardar o valor. Né? Então, para guardar o valor que eu tenho naquela caixa. Quanto que eu já tenho de dinheiro ali? Tá? Então, eu vou criar um dim, né, para definir uma variável que eu vou chamar de valor as double. Para quem não lembra, double é um número grande. Ah, Lucas, mas eu vejo o pessoal usando integer. Eu vejo o pessoal usando outros formatos para número. Sim, funciona. Tá? Eu gosto de usar o double. Quase todos os programas vocês vão ver usando double. E eu não vou dizer que é melhor ou pior do que usar integer ou coisa do tipo. É só que o double já funciona para números de qualquer tamanho. Então não tem limite de tamanho. Né? E isso acaba sendo legal. Talvez, se a gente for pensar com uma ótica mais crítica de programação, talvez o uso do double para tudo estaria errado. É um exagero, porque ele ocupa mais espaço de memória. É uma gaveta maior. Né? Então, às vezes eu estou pegando uma gavetona gigante e guardando um número pequeno lá dentro. Né? Eu estou pegando um double e estou colocando o número 5 lá dentro, sendo que o double cabe um número muito maior do que isso. Concordo, né? Mas não é tanto espaço assim também, né? Porque a gente não está usando 400 variáveis aqui, a gente está usando uma, está usando para muito 10 variáveis numa rotina. Então, não é uma situação que vai realmente gerar um travamento no seu computador, coisa do tipo. Tá? Então, por isso que eu uso o double já para unificar. Sempre que é número, eu uso o double porque ele já resolve tudo. Se ele não resolve, ele já é o maior. Tá? Beleza. O que a gente vai fazer aqui então? Vou pegar aqui então esse double e eu vou guardar a informação que eu já tenho da minha caixinha de texto dentro do valor. Agora, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso pegar essa informação que está lá e guardar dentro do valor? Se eu fizer isso daqui, olha, se você está pensando valor igual, né, até vou fazer aqui antes, né, with me and with, tá? Porque eu vou fazer bastante coisa falando da própria caixinha, então eu vou colocar me.tb valor c, né, tb valor de compra. Então eu vou começar com ele assim. Aí se você está pensando, poxa Lucas, é só fazer valor igual a ponto valor, né? E aí ele vai jogar o valor aqui dentro. Vamos ver se isso dá certo? Né? Vou rodar o código desse jeito, só para você ver o que vai acontecer. Cliquei, fui aqui em componente, fui lá na caixinha. Aí eu digitei o número 1. Né? O que vai acontecer? Bom, primeiro tem que colocar o código no lugar certo. Olha o que ele está fazendo aqui. Né? 1, 2, 3, 5. Isso daqui, olha, ele está salvando. Deixa eu até colocar uma message box aqui, para você poder ver o que ele está colocando ali. Message box.
valor. Isso aqui você não precisa fazer, tá? Você que está acompanhando comigo, não precisa fazer esse message box aqui não. É só para você entender o que ele está fazendo ali. Vou vir para cá, vou colocar número 1. Olha o que ele escreveu lá, 0, agora tem 1. Aí coloquei o número 2, 0,001, se eu colocar aqui, 2. Então percebe que ele primeiro está mandando a mensagem, pegando o valor que eu tenho lá, e só depois ele está escrevendo. Por quê? É assim que o KeyPress funciona. Então, primeiro ele executa o código, depois ele escreve. Tá? E isso é bacana, na verdade, para a gente. Então, o que eu vou precisar fazer aqui? O que eu vou precisar rodar nessa estrutura? Eu vou precisar fazer com que ele pegue esse valor anterior, que é esse valor aqui, só que ele vai ter que jogar esse valor para a esquerda, para caber o próximo número. Como que eu posso fazer e jogar o valor para a esquerda? Multiplicando ele por 10, tá? Então, como que eu posso fazer isso? Vou voltar aqui na minha caixinha. Vou voltar aqui no meu código. Então, você viu que pegar valor é igual a ponto valor, até que funcionou. Aí, o que eu vou fazer? Vou tirar esse message box aqui. Eu vou fazer o seguinte. Depois que ele jogou o valor é igual a ponto valor, eu vou falar que valor é igual a ponto valor e comercial, tá? Char. E aqui eu vou colocar o quê? Kiosk. Fechou. Então, o que ele vai fazer? O que esse char kiosk? Ele vai pegar o código da tecla que a pessoa pressionou e vai colocar no final do valor. Vamos ver isso acontecendo. Então, rodou, vim para cá. Deixa eu colocar a mensagem box lá de novo. Desculpa, não devia ter tirado ela, senão não vai dar para você ver. Message box, né? E valor. Tá? Message box colocando, você não precisa dela, é só para você ver aqui na aula o que está aparecendo ali. Então, beleza, chegamos aqui, componentes, e aí vou colocar um valor lá. Digitei 1, olha lá. Agora o 1 apareceu aqui já, ele já apareceu aqui na variável. Quando eu dei OK, ele completou aquilo. 3, 0,0013 e já apareceu. Então, com isso, colocando aquele e-comercial char kiosk, ele está colocando o código antes de escrever e depois ele escreve. Já melhorou. Agora, o que eu preciso fazer? Multiplicar isso por 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para lá. Estou tentando fazer bem passo a passo aqui para ficar bem claro o que a gente está fazendo, tá? Valor é igual a valor vezes 10. Tá? Então, valor é igual a valor vezes 10. Beleza? Vou rodar ele assim. Então, vim para cá. Digitei 1. Olha lá, virou 1 centavo. Beleza? Já ficou legal. Ok, só que o 1 ainda está indo para o final. Não se preocupa com isso. 2, 12, 0,012. Aqui tem um problema, tá? Mas percebe que está tirando um zero. Isso já é legal para mim. Já está melhorando. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aquela informação e vou jogar aqui dentro, tá? Como que eu faço isso? Vou vir aqui no salvar, salvar não, né? Na caixinha, tá? Estou aqui no KeyPress. E o que eu vou fazer? Então, depois que eu multipliquei ele por 10, agora eu vou colocar essa variável valor de volta na minha text box, tá? Então, ponto valor é igual a valor, tá? Beleza, agora eu não preciso mais aqui desse message box aqui, porque agora já vai aparecer na própria caixinha, tá bom? Rodou, vim para cá, componentes, 1, olha lá, 0,011, sobrou um 1 aqui, agora vou digitar 2, olha lá, 0,1122, tá vendo que tá ficando dobrado? Agora eu vou resolver essa parte, tá? Então, para ele não ficar dobrado daquele jeito. Fez isso, o que eu vou fazer? Kiosk igual a 0. Tá? Então, kiosk igual a 0. Beleza. Por quê? Por que ele está duplicando? Porque eu coloquei um kiosk aqui e depois que ele rodou, ele está colocando o kiosk do teclado. E por isso que ele está colocando duas vezes, tá? Então, eu estou rodando, estou colocando manualmente aqui o símbolo, multiplicando ele por 10 para fazer essa movimentação que eu quero. E agora eu vou zerar ele para desligar o do teclado, tá? Vou rodar e vamos ver se ele melhorou, se ele chegou mais perto ali. Então, estou aqui, 1, já virou 1 centavo. 2, 12 centavos. 3, 1,23.
4, 12, 34, 5. E se eu for colocando aqui, olha, vai ficando bem legal, bacana. Só que ainda tem um problema, né? Tem um aluno que ele vive dizendo que eu só arrumo problema, né? Ele fala que eu nunca arrumo uma solução. Ele me mostra os códigos e eu sempre falo, então, mas tem um problema aí. E é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Eu quero ainda que ele erre cifrão, de real, né? Eu quero que fique parecendo um R cifrão aí, né? Porque é legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que ele coloque na caixinha não só o valor, mas o valor convertido para aquele formato, tá? Então como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui na caixinha e vou fazer o seguinte, ponto valor igual a valor, quase, vou fazer format valor, então formata o valor, né? Isso aqui é, esse format, para quem não conhece, ele é parecido com a fórmula texto lá do Excel, tá? Se você também não conhece a fórmula texto, fica tranquilo, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, pega esse número e converte ele para um formato que eu vou falar agora, tá? Então depois do valor eu vou colocar vírgula e vou mostrar para ele qual que é o formato que eu quero. E aí no formato que eu vou fazer aspas, olha o jeito de escrever, R cifrão, tá? Para aparecer ali o dinheiro, jogo da velha, ou cerquilha, ou hashtag, ou sustenido, se você for músico, tá? Esse símbolo aqui, esse símbolo serve para pegar caractere que você opcional, digamos assim, né? Se ele aparecer, vai ser utilizado, se não, não. Aí eu vou colocar ponto, vírgula, desculpa, tem que ser vírgula aqui, outro jogo da velha, mais um jogo da velha, 0.00. Fechei aspas, fechei parênteses. Olha o formato. R cifrão, espaço, jogo da velha, vírgula, jogo da velha, 0.00. O que eu estou escrevendo aqui, tá? Para que você escreva, para você entenda. Os zeros, cada zero é um número obrigatório, tá? Cada zero é um número obrigatório. Então, o que vai acontecer? Ele sempre vai forçar duas casas depois da vírgula para centavos. Ele nunca vai ficar sem os centavos. A pessoa digitou, ele sempre vai colocar zero, preencher com zero até ter duas casas de centavos. E sempre vai ter o primeiro dígito depois da vírgula. Tá? Então, de R$1, R$2 e assim por diante. Sempre vai ter pelo menos um. Né? Por que eu estou colocando invertido a ponto e a vírgula? Porque o VBA vai entender o formato em inglês. Tá? E em inglês é invertido. A vírgula é separador de milhar e o ponto é separador de decimal. Então por isso que eu estou fazendo invertido aqui. Ok? E o jogo da velha é um caractere que é opcional. Pode ser que ele apareça ou pode ser que não. Então eu estou usando o jogo da velha para mostrar para ele, olha, eu quero que você use separador de milhar. Tá? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Vou rodar dessa forma. Rodei, vim para cá, vou lá no componente, vou vir aqui na variável, né, e vou colocar 1, já virou 0, 1 centavo, 2, 12 centavos, 3, 1,23, 4, 5, 6, opa, 1.234,56 centavos, 7, 8, 9, 1 milhão. Então olha que bacana, eu coloquei um ponto lá só, mas ele já entende que ele tem que continuar colocando os pontos. Então ele entendeu, aquele formato é o suficiente para ele entender que aquele ponto, né, é de separador de milhar e vai ficar certinho, tudo bem? Então lá no VBA ele vai invertido mesmo, beleza? Opa, deixa eu me ajeitar aqui, que eu fiz uma bagunça, voltei. Então o que acontece, né? Ele vai ficar bonitinho aí para você poder trabalhar. Então o preenchimento em si está pronto, né? Não precisa fazer mais nada aqui. O que está faltando agora? Poxa, existe a possibilidade da pessoa fazer isso aqui, olha, dar backspace. E olha lá, quebrou toda a minha regra se a pessoa der o backspace. Backspace, para quem não sabe, é aquela setona apontando para a esquerda que você tem em cima do Enter do teclado alfabético, né, do teclado de letras. Por que ele quebrou ali essa regra? Porque eu não fiz nenhuma regra para o backspace. Tá? Então também vou ter que criar uma regra para o backspace para controlar o preenchimento dele. Tá? Então, como que eu quero que o backspace funcione? Né? Como eu quero que o backspace funcione? Eu quero que quando a pessoa aperte o backspace, ele vá retornando para a direita as casas, reduzindo sempre o último dígito. Tá? E como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou vir aqui no meu TB valor, vou adicionar mais um evento. Qual evento? O evento é keyDown, tá? Evento keyDown, ele é parecido com o evento keyPress, tem bastante gente que confunde os dois.
O keypress ele pega todos os símbolos, que foi o que a gente usou até agora. O keydown ele pega todas as teclas, tá? Então essa é a diferença dos dois. Como assim, Lucas? O keypress ele não pega backspace, por exemplo. Por isso que o backspace ainda estava funcionando. Lembra que eu desliguei os outros símbolos aqui antes. Agora, o keydown ele pega tudo. Ele pega todos os símbolos, ele pega todas as teclas, backspace, delete, ESC, shift, se o shift está pressionado ou não, se o Ctrl está selecionado ou não. Então, tudo isso ele funciona. Tá? Isso é bacana em várias situações, inclusive. Então, eu vou usar o keydown para poder pegar o backspace, que é a tecla que eu quero descobrir. Tá? E o que eu quero fazer aqui com o backspace? Imagina, galera, que eu não sei qual é o código do backspace. Né? Então, o backspace é um que eu costumo usar sempre, mas imagina que eu não sei qual é o código dele. Como que eu posso descobrir? Faz o seguinte, olha. No evento keydown, o código não é mais key ASCII, o código se chama keycode, tá? Porque é uma outra estrutura de código, tá bom? Então, como é que eu posso descobrir? Eu posso fazer isso aqui, ó, message box, keycode, tá? Aí eu, beleza, escrevi isso aqui, eu vou rodar o código. Rodei, vou lá na caixinha e vou apertar a tecla que eu quero. Ó, o backspace. Backspace é o 8, ok? Então, backspace é o código 8. Tem uma outra que eu vou usar daqui a pouco, que é o delete. O delete, eu também vou precisar dele por aqui. E aí, o que eu tenho aqui? Delete é o 46, tá? Então, o 46 também é bacana. 8, backspace, 46 é o delete. São os dois que eu vou usar, tá? Vou fechar, vou voltar para lá. Vou tirar esse message box keycode e agora eu vou fazer uma pergunta, né? Então, if keycode igual a 8, keycode igual a 8, quer dizer que a pessoa apertou backspace. Then, end if. E já vou deixar aqui para não esquecer, if keycode igual a 46, que é o delete, then, end if. Então, esses são os dois que eu quero fazer, tá? Então, são as duas teclas que eu quero controlar aqui dessa caixinha. Aí, como é que vai funcionar, então, esse backspace, pessoal? O backspace, a pessoa escreveu lá, R$1. Aí, ela deu backspace, R$1 vira 10 centavos. Ele apaga o último zero, jogando tudo para a direita. Então, o que eu vou fazer? Eu também vou precisar aqui de uma variável valor. Tá? Então, dim valor as double. Ok? Também vou precisar dessa variável. Poxa, Lucas, mas você já não definiu o valor aqui embaixo? Já, mas ele é dim, ou seja, ele é privado desse sub aqui. Agora eu tenho uma outra variável que também se chama valor nessa outra sub. Então, quando eu falo dim, ele só faz parte desse código aqui. Do private sub até o end sub. Terminou o end sub, ela já não existe mais. Ok? Inclusive, tem uma estratégia, tá? Olha que bacana, tem uma estratégia que você pode utilizar para salvar uma informação, um dado, numa planilha, usando o VBA, que você pode fechar o arquivo se você quiser e o dado vai continuar salvo. Eu uso isso nos meus projetos para salvar número de licença, coisas do tipo. É bem bacana, principalmente quando você faz controle de número de licenças que a pessoa tem, fica super legal. E é bem difícil a pessoa conseguir coletar essa informação sem ela saber disso. Então, se você quer colocar alguma coisa escondida no seu arquivo, sabe, de guardar uma informação de segurança, coisa assim, fica super bacana. Se você quiser, deixa aqui nos comentários, eu posso fazer um vídeo falando, ensinando a fazer isso. Tá? Você criar uma informação, salvar no seu projeto e poder usar mesmo depois que a pessoa fechar. Fica super legal. Bom, mas voltando para o nosso projeto de hoje, o que a gente tem aqui? If keycode igual a 8, então se ele apertou backspace, eu vou pegar o texto que eu tenho dentro da minha text box, né? Então o if me.tb valor c end with. E aí o que eu vou fazer aqui dentro, né? Eu vou fazer que a variável valor vai ser igual ao ponto valor, para escrever aquele valor ali dentro. Ótimo. Aí o que eu preciso fazer agora, né? Esse valor eu vou precisar pegar todas as linhas menos o último caractere. E como que eu posso fazer para ele fazer isso? Eu posso fazer isso aqui, olha. Posso fazer left. O que é o left, galera? Para quem já usou a fórmula esquerda lá do Excel, é a mesma fórmula, tá?
Para quem já usou lá a fórmula esquerda do Excel, é a mesma coisa. Ele está pegando da esquerda para a direita um certo número de caracteres que eu vou pedir para ele, ok? Então eu vou pegar o quê? O left, aqui eu vou colocar uma vírgula, tá? E aí quantos caracteres que eu quero que ele pegue? Len, value, e aí fechei os dois ali. Left.value, len, value. Cara, que negócio de doido é esse? É o seguinte, len, ele é o length, comprimento. Então ele vai contar quantos caracteres tem dentro do valor, do ponto valor aqui, né? Faltou um pontinho ali. Quantos caracteres eu tenho dentro do valor dessa caixa de texto. Então, quantos caracteres foram digitados? Por que eu tenho que contar os caracteres? Porque se a pessoa digitou R$1, quantos caracteres tem? R, cifrão, espaço, 1,00. Então, R$1 tem 7 caracteres. E se a pessoa tiver digitado R$1.000, vai ter mais caracteres, né? Então, dependendo do número de caracteres que tem, ele vai mudar. O que eu quero fazer? Eu quero que ele pegue todos menos 1. Então, aqui eu vou colocar menos 1. O que é esse menos 1? O último caractere que eu não quero. Tá? Então, o último caractere eu não quero. Tá? Só que, para ele poder fazer isso, né, quando ele fizer isso, na verdade, ele vai pegar esse valor e vai limpar essa informação. Aí eu vou precisar fazer valor é igual a valor por 10. Por que dividido por 10? Para ele jogar para a direita. E depois, ponto value é igual a valor. Format, mesma coisa que a gente fez aqui embaixo. Ó. Valor, vírgula, R cifrão, espaço, jogo da velha, vírgula, jogo da velha, 0.00, fecho aspas, fecho parênteses. Recentemente descobri que tem uma geração chegando aqui nas programações que não sabe o que é o jogo da velha. Se você também não sabe o que é o jogo da velha, deixa aqui nos comentários, porque eu estou tentando descobrir o quão velho eu estou com os meus aqui com os meus exemplos, tá? Esses dias eu estava dando uma aula particular e aconteceu isso, do aluno falar que não sabia o que é o jogo da velha. Eu me senti muito velho por isso. Mas eu também não me acostumo a chamar de hashtag, né? Mas enfim, esse símbolo. E aí, a gente, com isso, ele vai formatar esse dado e colocar ele de novo na text box. Vamos ver isso acontecendo. F5, componentes, vim aqui para o valor, vou escrever alguma coisa primeiro. Então, eu vou escrever aqui R$1.000, por exemplo. Aí eu vou apertar o backspace uma vez, tem que virar 100. Uma vez virou 100. Só que, olha, deu um bugzinho aqui, né? Ele virou 100,0. Né? Vou tirar o mais um, tem que virar 10. 10,0, não tá legal. Qual que foi o bug aqui? Ele está funcionando, porque ele está apagando do jeito que eu quero, olha lá. Só que e depois chegou aqui, ele não apaga mais. Vocês vão entender o porquê que ele não apaga mais daqui a pouco. Aqui, eu quero que ele mantenha o último zero, só que faltou uma linha de comando ali que eu esqueci. Né? Por isso que é bom sempre a gente ir testando. Aqui, olha, eu preciso fazer o seguinte. Keycode é igual a 0. Também do mesmo jeito que a gente fez aqui embaixo. Aqui embaixo eu também zerei o keyASCII. Aqui eu tenho que zerar o keycode. Por quê? Ele está colocando o 0 e depois apagando o último 0. Porque o backspace faz isso, né? Ele vai apagar o último caractere. Rodando. Componentes. Vim para cá. Digitar lá R$1.000. Aí, ó. Apaguei 10.000. Beleza. Tá funcionando bonitinho. Quando chega aqui, ele não apaga mais. Por que ele não apaga mais, galera? Porque é o seguinte, se você apagou, né? Se você deixou ele ali e ele tentar apagar, ele está apagando na verdade. Ele está rodando aquele código. Só que qual que é o valor que ele tem? 0. Então ele pega tudo menos o último 0. Então ele fica 0 ali. E aí, quando ele faz isso, a sua text box depois está formatando 0 para o formato de dinheiro, então ele fica 0,00. Então ele está apagando e colocando, apagando e colocando, apagando e colocando. O que fica legal, porque é justamente a mecânica que eu quero dentro da minha caixinha. Tá? O que está faltando, galera? Vai ter um numerão lá, a pessoa digitou, aí a pessoa desistiu, né? Ela quer apagar isso aqui. Eu quero fazer o seguinte, quando a pessoa apertar delete, eu quero que apague o número inteiro, já vá direto para 0. Por quê? Porque eu não quero que a pessoa possa vir para cá, por exemplo, para a direita e apagar de trás para frente, ó, porque senão perdeu o formato, tá vendo? Então eu vou fazer, quando a pessoa dá o delete, já vai virar 0 de uma vez. Tá? Então como que eu faço isso? Esse caso é mais fácil.
Vou voltar aqui no keycode, no keydown, desculpa, do TB valor C. E eu vou vir aqui no keycode 46 que eu já tinha deixado aqui. E eu vou falar o seguinte, né? mi.tb valor C ponto value igual a R cifrão 0,00 e depois keycode igual a 0, também para não ficar duplicado aí o delete. Desse jeito, se eu rodar ele assim, componentes, vem para cá, numerão, apertou o delete, virou 0. Perfeito. Agora não tem mais situação de bug, né? O que está faltando aqui para a gente fechar? Tá vendo que eu tô com zero, né, R$0 ali e tô saindo e ele tá ficando R$0, o que não faz sentido. Por quê? Não dá para a pessoa ter um valor de compra de R$0, né, de alguma coisa. Então não faz sentido. Ah, Lucas, mas eu tenho minha mão de obra. Não, sua mão de obra tem custo. Sua mão de obra tem custo. E, inclusive, a gente vai falar durante o preenchimento como é que funciona para esse tipo de situação, tá? Mas sua mão de obra tem sim custo, que é o preço do seu horário de trabalho, enfim, do seu suor, né? Então, espero que você considere isso na sua precificação. Mas, o que eu vou fazer aqui? Quando a pessoa sai e está com 0, eu quero que faça a mesma mecânica de voltar lá o valor de venda. Como que eu faço isso? Parecido com o que a gente fez na aula passada. Vou vir nessa caixinha, por isso que eu deixei ele por último, porque ele tem mais coisa, tá? Vou vir aqui agora no evento exit, quarto evento dessa caixinha. E aqui eu vou fazer o seguinte, olha, o if mi.tb valor c end if, e aqui eu vou perguntar if ponto valor igual a, não tem como ele ficar empty agora, é impossível ele ficar empty, r cifrão, opa, aspas, né, r cifrão 0.0,00, fecha aspas, opa, dem, e aqui que eu vou deixar aqui, já vou deixar um end if. Nessa situação, o que eu quero que ele faça? O ponto valor vai ser igual a tp valor c, que é o nosso texto padrão. Por que eu fiz essas variáveis de texto padrão na aula passada, galera? Olha quantas vezes eu estou usando a mesma coisa, né? Então, fica muito mais fácil do que se eu estivesse escrevendo aquele texto gigante. E o ponto forColor vai ser igual ao md cor.tp, né? Então, assim ele vai voltar lá para o padrão. Na verdade, forColor, né? Pronto, agora ficou certo. Então, assim, ele vai ficar certinho lá para eu poder rodar, tá? Vamos testar a saída agora, né? Então, vim para cá, componente, 0, sair, valor de compra, 0, sair, valor de compra, 0, vim para cá, valor de compra. Então, ficou certinho, galera. Testamos cada pedacinho da programação, tá? Então, olha que interessante, né? Reforço, vai testando aos poucos o código que você está fazendo, isso facilita a vida. Então, eu testei cada pedacinho, tá funcionando legal. O que eu posso fazer agora? Copiar tudo para fazer outro, né? Então, daí eu já ganho um tempão. Como que eu vou fazer isso? Vou fechar aqui o meu formulário, vou vir nessa de compra aqui que eu fiz, e aí o que eu tenho? Eu tenho evento, né, enter, tá? Aí eu vou pegar o enter inteiro, já vou pegar o exit inteiro, opa, peraí que o meu mouse deu uma bugadinha aqui, exit inteiro, keydown inteiro e o keypress inteiro. Então eu vou pegar tudo isso aqui, olha, todos os 4 eventos que a gente fez, recapitulando para você não se perder aí, enter, exit, keydown e keypress, todos tb valor c, tudo bem? Ctrl C, aí eu vou vir aqui em cima, tb valor v, que é a outra caixinha. Vai estar change, eu vou selecionar isso daqui, Ctrl V. Aí eu vou selecionar aqui tudo de novo. Novamente vão ser 4 eventos. Então, keypress, estou subindo, keydown, exit, enter. Então, selecionei esses 4, que foram os 4 que eu colei agora. Ctrl L. Ctrl L tem que estar aqui no texto selecionado, substituir. E agora eu vou tocar tudo que eu preciso tocar. E não é quase nada. Tá? Na verdade, o que eu vou tocar aqui? TB valor C vai virar TB valor V. E aí, substituir. Opa, substituir todas, na verdade, né? Pera aí que eu fiz bobagem aqui. Não tem problema. Quando a gente erra, é só dar um Ctrl Z e ele vai funcionar bonitinho. Deixa eu pegar aqui.
Beleza? E vou selecionar aqui todos eles de novo. Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui, até me perdi ali. Desculpem, pessoal. Acontece. Vou selecionar aqui, Ctrl V, pegar aqui os 4, 1, 2, 3 e 4, do Enter, né, ao Down. Vou selecionar aqui texto selecionado, prestem atenção para estar texto selecionado, eu cliquei em substituir, não, é substituir todas, tá? Substituir todas, tocou 9 vezes, agora sim, trocou tudo para valor V. O que está faltando agora? O TP, né? Então o TP, ele era TP valor C, ele vai virar TP valor V, tá? Então é só trocar aqui TP valor C para TP valor V, substituir todas também 2 vezes, tá certinho, ok. Feito isso, vou salvar e vou rodar agora para testar a outra caixinha. E ele já vai levar toda a programação que a gente tinha feito. Então, 0,00, apertei, criei R$1.000 ali, ó, escreveu certinho, apaguei até R$1, delete, virou 0. Perfeito, galera. Então, tá funcionando a saída, tá funcionando a entrada, tudo bonitinho, do jeito que a gente queria. Beleza, mais uma etapa aí concluída do nosso projeto. Então, todas as caixas já têm todos os seus eventos de entrada e saída como devem ser e o preenchimento ali do valor também já está certo. Ótimo. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Agora a gente vai criar realmente o cadastro dos produtos. Tá? Então, chegou a hora de começar a realmente criar dados aqui na nossa planilha. Então, para criar esses dados, eu vou usar esse monte de caixa de combinação que a gente tem aqui. Só que tem uma situação, né? Caixa de combinação precisa de opções. E eu não coloquei opção nenhuma ainda. Então, esse é o meu próximo passo agora, tá? Eu vou criar uma regra para que ele faça esse cadastro de opções. Mas como eu disse, eu quero que o meu usuário tenha liberdade para cadastrar o que quiser. Então, sei lá, se eu tenho lá a empresa que faz bolo e a confeitaria, tá? Então ela vai cadastrar ovo em, sei lá, bandeja e vai usar em unidade, né? Vai cadastrar farinha em saco, compra em saco e usa em gramas, por exemplo, e assim por diante, né? Leite, compra lá em caixa, né, de leite e usa em mls, né? Então, é desse jeito que eu quero cadastrar. Agora, se eu tenho uma empresa que vende serviços de treinamento, como é o caso da minha empresa, por exemplo, aí eu vou ter mão de obra de horas de treinamento e eu vendo em minutos, em horas de treinamento mesmo, né? Então, nessa situação, a compra e a venda é a mesma unidade, tá? Então, a gente vai entender como é que isso funciona aí para todos esses casos, tudo bem? Beleza, então para fazer isso, galera, eu vou fechar aqui o formulário e vou lá para o Excel, tá? No Excel, por enquanto eu só tenho essa guia rascunho, eu vou vir aqui, criar uma nova guia, e essa é uma guia oficial do projeto. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, olha, categorias, tá? Categorias. O que eu vou ter nessa categoria? Todas as categorias que eu preciso lá para o meu projeto vão vir para cá, tá? Todas as categorias daquelas caixas de combinação, tudo bem? Como que eu vou fazer isso, né? Então, eu vou olhar lá no VBA e vou ver aqui quem que são minhas caixas, né? Vou vir aqui em aparência, CBCAT, né, que é justamente a categoria de produto. Então eu vou vir aqui, olha, e vou colocar um título para isso, categoria de produto. Beleza? Aí depois eu tenho outra, né? Então eu vou vir aqui, fornecedor. Fornecedor. Beleza? Depois eu tenho aqui unidade de compra. Unidade de compra. Tá vendo que eu estou pulando uma coluna? Né? Então eu escrevi na A, pulei a B, escrevi na C, pulei a D, E, vou pular a F. Eu sempre faço desse jeito. Unidade de venda, tá? Então unidade de venda, pulo H, na I, né? Então aqui, olha, na parte de baixo, categoria de novo, então eu vou usar o mesmo, não preciso me preocupar. Fornecedor, vou usar o mesmo. Unidade de compra, unidade de venda. Então aqui não preciso criar mais nenhum. Eu vou vir aqui para outra página, que é a página de produto. E aqui eu vou ter o família. O família precisa ser criado. Então, famílias de produto. Beleza. Ótimo. Então, tá aí a primeira estrutura, né? Então, tá aí a primeira regrinha aí que a gente tem, tá? Por que eu pulo aqui sempre? Para o caso de você precisar
você precisar fazer um cadastro, né, que seja, sei lá, a pessoa inserir alguma coisa depois, ou coisa do tipo. Então eu costumo deixar assim por segurança. Aqui a chance da gente precisar colocar alguma coisa nova é mínima, né? Mas mesmo assim é uma mania que eu tenho por segurança. Por quê? Se você montou seu código, se você já teve experiência, né, inclusive, de montar um código e depois tentar adicionar uma coisa no meio, você sabe que isso dá um trabalho, né? Então, para evitar isso, eu sempre deixo um espaço aqui sempre que eu posso, justamente para poder colocar essas informações, tá? Então eu vou pegar esses aqui, eu gosto de sempre transformar eles numa cara de título, então eu vou deixar aqui no azul, que eu sempre utilizo, branco, né, de fonte em negrito, só para ficar claro para todo mundo que bateu o olho que aquilo ali é um título, tá? Não importa, usa a cor aí da sua preferência, mas sempre usa isso, sempre faz isso porque isso facilita a tua vida. Beleza, o que eu vou fazer agora, galera? Agora eu vou criar uma estrutura onde a pessoa possa vir para cá, o VBA, na verdade, vem para cá e cria essas categorias para a pessoa, tá? Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai criar essas categorias? Primeiro, eu preciso de algum módulo, né? Eu preciso de algum código que coloque essas opções que eu vou criar lá no Excel dentro de cada caixinha de texto, tá? Então, como é que eu vou fazer? De caixa de combinação. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar um módulo para isso. Então, eu vim aqui, Ctrl R para aparecer o projeto, cliquei com o botão direito, inserir módulo. E aqui no módulo eu vou dar um nome para ele. Eu vou chamar aqui de MD listas, tá? Esse MD listas é um MD clássico que eu uso também, justamente para atualização de listas. Aqui eu vou colocar a atualização das caixas de combinação e também das list box, vai ficar tudo aqui, tá? E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar pelas caixas de combinação que eu estou precisando antes, né? Então eu vou fazer, no meu caso, eu tenho caixa de combinação, até para ficar claro para você. Aqui no sistema, eu tenho no produto eu não tenho caixa de combinação, então não preciso me preocupar. E aqui nas taxas eu tenho caixa de combinação, ok? Mas essa daqui é uma caixa diferente, tá? Então essa daqui só vai ter duas opções fixas, tá? Então eu não preciso me preocupar com ela, como se não tivesse. Então eu só vou me preocupar agora com essas daqui do sistema, ok? Então vou vir aqui no listas e vou criar um módulo, né? Então uma sub, na verdade. Então sub ATCBs, né? Então atualiza as caixas de combinação, beleza? Feito isso, o que eu vou fazer aqui agora, né? Eu vou pegar um formulário, né? Então qual que é o formulário? É o meu FR sistema, né? Então eu vou trabalhar com tudo dentro dele, né? Só que eu também preciso usar aquela planilha onde a gente colocou aqueles títulos agora. Então você vê aqui no Ctrl R, ele já está aqui, olha, que é a planilha categorias. Já que eu vou falar dela, eu vou dar um nome para ela, tá? Opa. Então F4, vou vir aqui na planilha, onde está a planilha 2 aqui no nome, olha, eu vou trocar. Eu vou dar o nome para ela de PL, como lá tá CAT, né? Porque é a planilha de categorias, eu vou chamar ela de PL CAT, ok? Beleza. Aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou, aqui dentro, né? Eu vou definir o método de trabalho que eu vou ter, tudo bem? Então eu vou começar seguindo a mesma ordem que eu coloquei lá no Excel, tá? Então a primeira coisa são as categorias de produto, tá? Então a categoria de produto é a primeira coisa que eu vou fazer. A categoria de produtos alimenta duas caixas de combinação. A caixa de combinação de categoria, que está lá no criar e editar, e a caixa de combinação do filtro, tá? Então vou vir para cá e vou fazer with me fr sistema, tá? Então with fr sistema, porque um monte de coisa que eu vou falar vai estar aqui, né? And with. Quem que é fr sistema? Para quem não lembra, é o nosso formulário principal, onde estão os controles, né? E eu vou falar o seguinte, né? Começando pelas caixas de combinação de categoria, eu vou precisar falar para ele qual que é o range de preenchimento dessas opções, tá? Então, eu vou vir aqui, dim L as double, tá? Então define o L como double, e agora eu vou em todas as colunas lá, tá? Então, if, primeira coluna preenchida é a coluna A, né? Então, se
a coluna a célula A2. Quem que é a A2? Essa célula aqui. Se ela estiver vazia, como está agora, quer dizer que eu não cadastrei nenhuma opção ainda. Então, eu vou deixar vazia, não vou fazer nada, tá? Então, eu só vou fazer isso daqui se a A2 for diferente de vazio, tá? Então, if pl cat ponto range. O que é range? É um range de uma célula. Cifrão A, cifrão 2. Então, se a célula A2 da planilha plcat.value for diferente de empty, ou seja, se ela não estiver vazia, then, então eu vou fazer alguma coisa. E aqui eu já vou deixar um end if para não me esquecer disso. O que é a variável L, né, que eu deixei como double? É a linha. Quantas linhas eu tenho que colocar dentro dessas caixas de combinação, né? Então eu vou pegar isso daqui e vou definir um período ali, um range realmente, o endereço desse range. Tá? Como que eu vou fazer isso? Eu preciso descobrir qual que é a última linha preenchida. Para isso, né, eu vou fazer dessa forma. L é igual a plcat.range, cifrão A, cifrão 1, ponto end, xl down, ponto raw. Poxa, Lucas, o que é esse negócio maluco aí? É o seguinte, olha, vamos lá no Excel. Quando tiver alguma coisa preenchida aqui e a pessoa selecionar a célula A1, porque eu mandei ele dar um range em A1, ok? Então ele vai selecionar a célula A1, depois ele vai fazer esse end xl down aqui. O que é isso? É segurar o conto para baixo. Tá? Então, o conto para baixo ele vai vir na última célula preenchida. Ah, Lucas, mas e se tivesse, sei lá, um monte de célula preenchida aqui já, tem um monte de categoria, não tem problema. Ele está lá na primeira, contou para baixo, ele veio para a última. Aí eu estou falando ponto raw. O que é ponto raw? Lê essa linha aqui, então ele vai pegar esse número 8 aqui nesse caso. Vai colocar 8 dentro dessa variável L, que é um número double, ok? Vou limpar aqui de novo. Perfeito, então foi isso que a gente fez, identificou a última linha preenchida. Aí o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou colocar todos os dados que eu tenho da linha 2 até a linha última linha, que é a linha L, dentro das minhas duas caixas de combinação, que é a categoria, né, a CBCat e a CBFCat. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, olha, ponto CB cat.rawSource vai ser igual aqui, pl, até melhor, aspas, apóstrofe, aspas, aspas, apóstrofe, aspas, espaço e comercial, pl, cat.name. Por que eu estou fazendo isso? Porque se você tiver espaço no nome da planilha, aqui no meu caso está só categorias, mas se vai algum usuário, vai alguma pessoa lá que, nossa, categorias, não gostei desse nome, ou você mesmo resolve tocar e coloca um espaço, vai dar bug. Tá? Então faz desse jeito aqui que daí não dá bug, ok? Daí pode ter espaço, não, sem espaço que não dá bug. Tá? Então, aspas, apóstrofe, aspas, espaço e comercial, espaço, plcat.name. Daí a pessoa pode mudar lá o nome da planilha para o nome que ela quiser, que não vai dar problema. Tá? A não ser que você controle esse acesso. Mesmo assim, por segurança, eu costumo escrever desse jeito. E comercial, aspas, apóstrofe para fechar o apóstrofe que você abriu antes, ponto de exclamação para indicar que isso daqui é o nome da planilha onde você vai encontrar esse endereço. E aí vou escrever o endereço mesmo, cifrão A, cifrão 2, dois pontos de até, cifrão A, cifrão, fecho aspas, e comercial L. Então, se fosse 8, igual no exemplo lá no L, ele vai pegar todas as células de A2 até A8, ou seja, todas as opções, ignorando o título lá de cima que está em A1, ok? Aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui, ó. Ponto raw source aqui para frente, vou copiar tudo. Vou vir aqui embaixo, eu vou fazer o seguinte, ponto cb fcat é a mesma coisa. Então, o fcat é exatamente a mesma coisa, então eu só vou copiar e colar, beleza? Primeiro já está feito, tá? Então, se eu rodar ele assim, ele já vai rodar bonitinho, já vai... isso daqui você consegue inserir lá dentro do seu controle, tá? As opções. O que eu vou fazer agora? Vou fazer a próxima coluna, né? A próxima coluna é fornecedor, tá? Então, mesma coisa. If pl cat.range, cifrão C, cifrão 2, porque agora eu estou na coluna C, ok?
Então eu estou olhando essa daqui. É a mesma lógica, só que tudo na coluna C. Até se você quisesse, podia copiar e colar. Eu vou escrever aqui de novo para a gente poder falar sobre isso aqui mais uma vez, tá? Para ficar claro para todo mundo. Então, se na coluna C2, célula C2, ponto valor for diferente de empty, ou seja, se ela não está vazia, então eu vou deixar aqui um end if. E aqui no meio, né, L vai ser igual a plcat ponto range cifrão C, cifrão 1, ou seja, seleciona a célula 1, né, ponto end xl down, dá o Ctrl para baixo, ponto raw, leia o número da linha e salva na variável L. Ponto cb, fornecedor, ponto raw source, vai ser igual a aspas, apóstrofe, aspas, e comercial, pl cat.name, e comercial, aspas, apóstrofe, ponto de exclamação, cifrão C, cifrão 2 até 2 pontos, cifrão C, cifrão, aspas, espaço e comercial, L. Feito isso, ele vai fazer o preenchimento do fornecedor. Vamos para a próxima coluna, coluna E. Agora eu estou falando de unidade de compra. O que eu vou fazer aqui na unidade de compra? Na unidade de compra, eu vou fazer a mesma coisa. Então, if plcat.range, cifrão E, cifrão 2, ponto value igual a empty them. Então, L vai ser igual a pl cat.range, cifrão E, cifrão 1, ponto end, xl down, ponto raw, ponto cb, e aqui eu estou falando lá de unidade de compra, né? Então, unidade de compra está aqui, cb unicompra, ponto raw source vai ser igual a aspas, apóstrofe, aspas, e comercial, pl cat. Pl underline cat ponto name, espaço e comercial, aspas, apóstrofe, ponto de exclamação, cifrão E, cifrão 2, 2 pontos, cifrão E, cifrão e comercial L. E aqui eu tenho também o do filtro, né, das categorias de compra, né, da unidade de compra. Então já vou fazer ele aqui também, tá? Igual eu fiz lá no primeiro. Então aqui o que eu vou fazer? Ponto cb funicom, funic, ponto raw source vai ser igual a aspas, apóstrofe, aspas, e comercial, pl cat.name, percebe que é a mesma coisa, e comercial, aspas, apóstrofe, cifrão, ponto de exclamação, agora sim, cifrão E, cifrão 2, 2 pontos, cifrão E, cifrão, aspas, e comercial L. Beleza, foi feito esse, end if. Vamos para a próxima coluna, unidade de venda. Unidade de venda, pessoal, é a mesma coisa desse daqui, agora vocês já pegaram o jeito, né? Vou copiar isso daqui, vou colar aqui embaixo. Aí o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui, Ctrl L, vou substituir no texto, né? Então, para não ter que ficar escrevendo tudo de novo, né? Então, tudo que é cifrão E vai virar cifrão G, né? Por quê? Agora eu estou na coluna G. Então, tudo que é cifrão E vira cifrão G. Substitui todas. Trocou 6 vezes. Já ficou certinho. Agora, o que eu vou fazer? Unidade. Então, CB, né? Uni C vai virar, ou até melhor, eu vou trocar UniC por UniV. Por que eu vou trocar UniC por UniV? Para ele já trocar o FUni e o Uni, tá? Para substituir, ele vai trocar 2 vezes, já vai ficar certinho. Então, a unidade de venda foi feita. Agora, família. Família é igual esse daqui, olha. Também é de um só, né? Então, é igual aqui o da categoria. Vou copiar e vou colar aqui embaixo também. Tá? Então, copiar, colar e substituir é muito bom. Economiza um tempo pra gente. Então, Ctrl L. Né? Então, aqui o que eu vou mudar? Todo cifrão C, substituir. Né? Todo cifrão C vira cifrão I. Né? Porque eu estou na coluna I. Opa. Cifrão I. Substitui todas. Então, 4 vezes. Beleza? Agora, o que eu tenho que mudar mais?
eu tenho que mudar o controle, né? Então, que era .cb, que era lá o nosso fform, cbfform, vai virar agora, né, o cbffam, de família. Substitui, vai tocar agora uma vez só. Beleza? Com isso daqui, ele já vai fazer todos os preenchimentos de caixa de combinação para você. Beleza? O que está faltando? Vim aqui no sistema, vou lá no formulário, user form, e eu não tenho já um call md atcor, né? Então agora eu vou colocar outro. Call md listas.atcbs. Isso daqui vai fazer com que ele coloque as opções dentro das caixas de texto, que é aquele código que a gente acabou de fazer, antes de mostrar o formulário. Assim, quando ele abrir, já vai estar tudo certo. Se a gente não errou nada ali em digitação, que normalmente eu acabo errando. Então, vou rodar. Beleza. Veio para cá. Aqui ele não tem nada, né? Vim para cá em componentes, né? Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Por que não tem nada nessas opções aqui? E aqui, olha, tem algum errinho aqui nos dois uni, tá? Porque ele deveria aparecer assim, não com esse monte de opções que está tendo aqui, ó. Aqui também, e aqui esses aqui estão certos, ó. Então, quando eu copiei, passou algum errinho ali nesse ponto aqui da linha, do range lá. Vamos corrigir. Vou vir para cá, listas, por isso que é bom a gente sempre conferir tudo que a gente está fazendo, tá? Então, vamos lá, de 2 aqui até A2, C2, E2, G2 e 2. Tá tudo certinho ali, tudo certinho aqui. Deixa eu ver se tá todo mundo bonitinho. Vamos lá, porque quais foram os que ele errou ali? Um jeito da gente controlar, já que ele tem vários, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma pausa aqui, olha. Para colocar uma pausa é só clicar aqui nesse cantinho ou apertar o F9 na linha, tá? Vou vir aqui no sistema e vou rodar ele de novo, ok? Então, e para a gente poder entender o que ele está fazendo, eu vou rodando linha por linha. Para fazer isso eu vou usar o F8, tá? Então, o primeiro ele pulou e pulou tá certo, porque ele não pode realmente entrar ali nos itens, tá? Então, o que ele entrar é o que está errado, ó. Esse aqui está errado, tá? Então, o que ele fez aqui, ó, de errado, né? Então, plcat.range igual a vazio, ponto valor igual a valor, vazio, eu escrevi errado, eu escrevi igual, sendo que eu deveria escrever diferente. Então, aqui é só corrigir diferente, aqui também, ó, diferente, que foi os que eu copiei e colei, tá? Então, por isso que esses aqui passaram, tudo bem? Percebe como não é difícil a gente perceber a fonte do bug, a gente só precisa ter calma, tá? Então, agora eu já sei o que aconteceu, posso vir aqui tirar essa pausa e apertar o F5 para ele rodar de uma vez. Veio para cá, aqui tá certo, vou vir lá em componentes, certo, 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 esse daqui ainda está errado, vamos ver quem que é ele, a unidade de compra, então ele também está com aquele igual lá, certo, esse daqui também, olha, unidade de compra também, e certo. Então vamos mexer com eles. Vamos vir para cá, listas, unidade de compra, unidade de compra, qual coluna que é? Coluna E, que é essa daqui. Então, se plcat.range, isso daqui é... Ah, tá, essa daqui foi a que eu usei como teste, foi por isso. Então, vamos rodar aqui o sistema. Componentes, e agora ele vai estar certo. Ele só ficou errado antes, né, porque eu já tinha rodado, ele já tinha passado por aqueles códigos, porque eu fiz a correção depois deles, tá? Então, foi por isso que ele ficou lá, não precisou de mais nenhuma correção aí, era só aqueles dois iguais que estavam errados, que era diferente, na verdade. Tudo bem? Beleza. Aí você vai me perguntar, poxa, tá bom, mas e agora? Não está aparecendo opção nenhuma. Como é que eu faço para colocar uma opção? Eu quero fazer o seguinte, olha, quando a pessoa vier aqui na categoria e colocar aqui, sei lá, pensando num item qualquer, né? Eu tenho lá a tal da confeitaria e eu vou fazer aqui o meu o bolo lá, por exemplo, eu tenho ingredientes, por exemplo, ingrediente, né? Então, o que vai ter? Eu vou ter isso, vou ter aqui, sei lá, insumos, né? Eu posso fazer coisas do tipo
eu posso fazer, dependendo da sua situação, às vezes você trabalha com alguma questão que leva vários tipos de itens diferentes, né? Então eu posso ter lá recheio, né? Se eu quiser separar dessa forma. Posso ter outras formas. Então o que eu quero fazer? Eu quero escrever alguma coisa aqui, sair e ele salvar. Nesse momento, sem eu precisar ter um botão para isso, coisa do tipo. Tá? Como que eu faço para ele fazer isso? Eu vou fazer isso no evento exit de cada caixa de combinação desse controle aqui. Por quê? É só aqui que a gente vai fazer preenchimento e depois aqui no do família para a questão do produto em si. Tudo bem? Então, como que eu faço para estruturar isso? Eu vou lá no sistema, vou vir aqui na parte dos componentes, tá? Que é a parte mais trabalhosa aí. Vou vir aqui no primeiro, tá? Vou vir nessa daqui, tanto faz. Eu vou começar por essa e vou vir aqui no evento exit dele, que já existe, inclusive. A gente vai aumentar só esse evento exit, tá? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, olha. Se, né, então o que eu já estou fazendo? Se o ponto valor dele é igual a empty, né, se o valor dele está vazio, ele simplesmente está lá e fazendo esse preenchimento. Agora eu vou fazer uma mudança aqui. Eu vou falar o seguinte, olha. Or, então, ou até melhor, até fazer antes aqui. If ponto valor igual a tp cat, quer dizer que ele já é igual ao texto padrão, então não precisa fazer nada nesse caso. Then exit sub. Então não faz nada, exit sub só, ok? Então toda vez que ele for igual ao tpcat, ele vai sair. Toda vez que ele for vazio, ele vai colocar tpcat. Só que toda vez que ele for qualquer coisa diferente disso, aí ele vai verificar se esse nome já existe. Então eu vou vir aqui embaixo, eu vou colocar um else. E aqui eu vou mandar ele fazer essa verificação. E para fazer essa verificação, eu preciso fazer um dim de um L as double, tá? Para fazer a verificação, o cadastro. E eu também vou precisar de um dim conf as string, tá? Conf é de confirmação. Vou salvar essa confirmação no formato de texto, tá bom? E o que eu vou fazer aqui? Vou fazer mais. Vou colocar aqui também, olha, para facilitar a minha vida, dim nome, que é o nome da categoria, tá? As string, ok? Também. Beleza. Aí o que eu vou fazer aqui então? Eu vou pegar dentro dessa estrutura aqui e eu vou fazer com que ele verifique se aquela informação que eu estou escrevendo já existe ou não naquela coluna lá da minha planilha, né, onde está cadastrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou salvar o texto, então, ponto nome vai ser igual a ponto valor. Então, ele vai pegar essa informação e vai salvar lá na variável nome, só para ficar mais curto depois, tá? Aí, depois que eu fiz isso, agora eu vou verificar lá na planilha se isso existe. Tá? Então, como que eu faço para descobrir se já existe lá? If not, né? Se eu não encontrar, né? If not, e aí eu vou fazer pl cat, que é a nossa planilha, ponto range, onde que estão as categorias? Categoria está na primeira coluna, que é a categoria de produto, que é a coluna A. Então, cifrão A, dois pontos, cifrão A, ponto find. O que é o find? É o Ctrl L, que vai localizar alguma coisa. What, dois pontos igual, o que eu estou procurando? Opa, what, né? Dois pontos igual, o que eu estou procurando? Estou procurando o nome que eu acabei de salvar. Então, procura esse nome. Onde que eu vou procurar, né? Look in. Qual que é o formato de pesquisa? XL values, né? Procure em valores, né? Os valores que estão escritos nessa coluna. E tem mais alguma coisa? Tem look at, dois pontos igual. Como que é digamos que o tipo de pesquisa? Eu quero uma pesquisa completa, então eu vou colocar XL role, tá? XL role, que é completo. Então eu quero aquela palavra inteira, né? Fechei is nothing. Então se, né, ele, ou até melhor, se isso, tirei o not dali, tá? Então vai ficar mais fácil. Then, então o que ele vai fazer aqui? End if. Se ele for lá naquela coluna A inteira, né, de A até A, procurar o nome, e ele não encontrar, ou seja, retornou nothing, então o que ele vai fazer nesse caso?
né? Ele vai perguntar para a pessoa, olha, essa categoria que você está falando, eu não tenho. Essa categoria não existe aqui. Então, você não quer salvar essa categoria, não quer cadastrar essa categoria? Então, como que eu vou fazer isso? Message, conf vai ser igual ao message box. Né? Então, a variável conf é igual a message box. Tá? E aí, vou abrir parênteses, porque agora eu estou salvando o retorno dessa caixa de mensagem. Né? Então, vou abrir parênteses, aspas, e vou colocar aqui meu prompt, ou seja, o texto. Né? E aqui, dentro desse prompt, eu vou colocar a pergunta para a pessoa. Né? Então, o componente, dois pontos, espaço, aspas, e comercial, nome. Então, se a pessoa colocou lá, sei lá, ingrediente, vai aparecer o componente ingrediente, né, por exemplo, espaço, e comercial, aspas, ponto, não foi encontrado em nossos cadastros. Ponto. Deseja cadastrar? Pontos de interrogação, fechei aspas. Então isso aqui que vai aparecer de mensagem para a pessoa. O componente alguma coisa, texto que a pessoa digitou, não foi encontrado no nosso cadastro. Deseja cadastrar? Vírgula. Aí para a pessoa poder responder, eu vou colocar VB question, né, para dar a cara de pergunta, mais VB yes no. E aí VB yes no vai dar a opção da pessoa de escrever sim ou não. Escrever não, na verdade, clicar no botãozinho de sim ou clicar no botãozinho de não. Tá? Vírgula. E agora eu vou colocar um título para ficar legal a minha caixinha. Tá? Então aqui eu vou colocar cadastro. Até em maiúsculo. Cadastro de categoria de produto. Fechei aspas. Fechei parênteses. Então ele salvou a resposta da pessoa aqui. E como eu coloquei para a pessoa responder sim ou não, então só tem duas opções. Ou a pessoa vai responder VB yes, ou a pessoa vai responder VB no. Poxa, Lucas, e se a pessoa só, sei lá, fechar a caixinha e não responder nada? É VB no, tá? Então se a pessoa fizer qualquer coisa diferente do yes, vai ser entendido como VB no, tá? Então o que eu vou fazer? If conf igual a VB no, quer dizer que a pessoa não quer fazer o cadastro, né? VB no, then, o que eu vou fazer aqui? Desculpem. Eu vou resetar a minha caixinha. Ponto valor vai ser igual a tpcat. Ponto forcolor vai ser igual md cor.tp. E exit sub. End if. Então, se a pessoa cancelou, é isso daqui que ele vai fazer. Ele vai fechar essa janela e vai resetar a caixinha para a condição original dela, para a pessoa escrever lá outra coisa, já que ela não quis cadastrar aquilo. Agora, se não, né, se a pessoa quis cadastrar, então ele precisa descobrir onde que ele vai cadastrar isso. Né? Para descobrir, L vai ser igual a pl cat.range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, ponto find, what, dois pontos igual, eu quero achar a primeira célula vazia. Então, eu vou abre e fecha aspas, vírgula, look in, dois pontos igual, xl values, look at, dois pontos, igual xl role. Né? Então, ele vai pegar vai procurar vazio dentro dos valores e uma coisa seja completamente vazia. Ponto raw. E vai salvar essa linha, né? O raw é sempre uma linha, dentro da variável L. E aí, é só escrever o nome dentro da variável L, da linha certa. Né? Então, pl cat.range, cifrão A, cifrão e comercial L.value vai ser igual a nome, que é o nome da variável que a pessoa criou. Né? Depois que ele fez isso, a gente quer deixar isso organizado, então eu vou deixar isso aqui em ordem alfabética. Tá? Então, para fazer ele em ordem alfabética, .range, pl cat.range, cifrão A, cifrão 1, ponto current region, então ponto current region, ponto sort, né? E aí Q1 sort é para classificar, colocar em ordem, tá? Eu quero em ordem alfabética. Dois pontos igual vai ser pl
cat.range cifrão A, cifrão 1. Né? Então, a minha classificação é de acordo com a célula A1. Né? A ordem que eu quero, né? Então, order 1, dois pontos igual a XL ascending. O que é ascending? É ascendente. Então, que vai ser, no caso de texto, em ordem alfabética. Se fosse em número, seria do menor para o maior. Tá? Então, em ordem alfabética, vírgula, header, dois pontos igual, porque sim, eu tenho um cabeçalho que eu fiz lá. Então, é XL yes. Tá? Com isso aqui, ele vai colocar em ordem. Feito isso, o que ele tem que fazer? Atualizar as opções das caixas de combinação. Então, call md listas.atcbs. Com isso daqui ele vai fazer o cadastro correto. Tá? Então percebe que dá um trabalhinho. Né? Então tem um pouquinho de código aqui para a gente poder fazer isso. Por isso que eu deixei isso aqui para a gente fazer um pouco mais para frente. Né? Fazendo com mais tranquilidade. Justamente porque dá um trabalho maior. Ok? Vamos salvar e vamos rodar para testar. Né? Porque tem que estar funcionando certinho. Então eu vou vir aqui. Vou lá em componentes. Vou vir na categoria, que foi onde eu criei isso. Né? E eu vou testar primeiro não salvar. Tá? Então, eu vou colocar aqui, hora de trabalho, né? Então, sair. Olha lá, sair, ele colocou lá, cadastro de categoria de produto, colocou o ícone ali de pergunta, que isso aqui é o VB Question, e sim ou não, que é o VB Yes No. Aí colocou, olha, o componente hora de trabalho não foi encontrado em nosso cadastro. Deseja cadastrar? Eu vou dizer que não, tá? Para ver o que ele vai fazer. Não. Voltou aqui para a categoria e não cadastrou. Se eu olhar lá no Excel, ó, não fez nada, ok? Agora eu vou colocar de novo e vou falar para ele cadastrar. Então, hora de trabalho. Sair. Vim aqui e vou clicar no sim agora. Né? Cliquei lá no sim. Deixa eu vir para cá. Olha lá, hora de trabalho já apareceu lá no Excel. E agora, hora de trabalho é uma opção aqui e também aqui no filtro. Então ele já atualizou os dois, tá? Então percebe que funciona legal, tá? Então eu posso até sair daqui, se eu fechar o formulário, mandar rodar o formulário de novo, vir aqui nos componentes, hora de trabalho é uma opção. Ah, daí agora eu vou colocar aqui, sei lá, combustível, né? Então, sei lá, eu estou fazendo um trabalho que preciso ir para algum lugar, eu vou considerar combustível, né? Usando aqui qualquer ideia, só queria alguma coisa que fosse ficar antes na ordem alfabética, tá? Então sair, vai perguntar se eu quero guardar, sim, né? Olha lá, ele ficou na ordem certa, por conta daquele sort que a gente colocou lá, tá? Então, por conta disso, ele vai ficar certinho aqui. Beleza, galera? O que a gente vai fazer, pessoal? Esse é o final dessa nossa aula de hoje, tudo bem? Então, a gente já fez bastante coisa aí nessa aula de hoje também. Na próxima aula, a gente vai começar fazendo as mesmas regras aqui, olha, para as demais caixinhas, tudo bem? Então a gente vai fazer a mesma regra para as demais caixinhas. O que eu vou te pedir? Tenta fazer, até ser lançada a nossa próxima aula, tenta fazer, vê se você vai acertar, né? Aceita esse desafio, tenta criar aqui essa mesma regra que a gente criou para essa, tenta repetir para as outras caixinhas, pelo menos para essas três aqui, olha, para fornecedor, unidade de compra e unidade de venda. E se tudo estiver correndo bem aí contigo, vem aqui em produtos e faz o da família também. Esses são os próximos 4 itens que a gente vai fazer aqui no nosso cadastro, porque daí a partir daqui, aí sim eu vou conseguir fazer esses cadastros aqui. A gente vai conseguir fazer esses cadastros e esses cadastros salvarem bonitinho como deve ser. Beleza, galera? Então, não perde a nossa próxima aula, a gente vai começar de lá já corrigindo essa lição de casa, porque é a primeira coisa que a gente vai fazer. Curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, todas as terças e quintas, às 11h30 da manhã, a gente tem conteúdo novo aqui para vocês. Tudo bem? Até o nosso próximo vídeo.